Olá, pessoal. Hoje, um episódio muito especial aqui no seu podcast Esporte Saúde Total. Aqui não é filme do Godzilla, mas só tem monstros aqui, monstros da ciência, monstros do conhecimento, só tem fera. E como é que eu vou fazer aqui, ó? Do meu lado, não tem mais o Leonardo hoje. O Leonardo hoje é convidado. E eu vou apresentar essas feras aqui. O nosso tema é morte súbita. O indivíduo sai de casa para fazer uma corridinha e chega parado na emergência. O indivíduo o colega tá malhando e para na academia e chega em parada na emergência. Você já ouviu falar disso? O atleta tá lá correndo no campo e faz parada cardiorrespiratória. Sobre esse tema que nós estamos aqui com grandes feras aqui, grandes nomes do conhecimento científico na área da saúde. Temos aqui professor Lélio Lima. Seja bem-vindo, professor. Enfermeiro cardiologista, diretor de pós-graduação da Unigama e diretor de arritmologia. Também aqui do outro lado, doutor João Felipe Franca, grande celebridade aí da cardiologia. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele, médico do esporte, do exercício e do esporte, diretor de assistência médica da Clinimex, diretor da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro, instrutor de ACLS pela American Heart Association. Do outro lado aqui, o Leonardo Alves. Meu querido Leonardo Alves não está hoje apresentando o programa. Ele vem como convidado. Agora vamos aí, ó, fazer com ele aí tudo que ele faz, né? Vamos espremer ele aí igual laranja. Algumas perguntas, né? Doutor Leonardo Alves, presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular, CEO da clínica Respicor Clínica Médica, host do podcast Reab Cardiocast e host também aqui, né, do Esporte Saúde Total, mas hoje ele vem como convidado para a gente aqui sacudir esse programa com tanta informação maneira. Então aqui eu quero convidar quem quiser aí já começar explicando de maneira conceitual a morte súbita. Quem quiser começar, quer começar, doutor João? Pode ser, obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, nós agradecemos. Prazer estar aqui dando boas informações para o público em geral e divulgando a especialidade e derrubando um mito aí de que exercício causa morte, né? Enfim, a morte súbita classicamente é uma morte ocorrida subitamente ou até a primeira hora após a ocorrência da morte súbita, né? Ela não está relacionada a exercício especificamente, né? O exercício é um meio para que ela aconteça, mas ela não é causada pelo exercício em indivíduos saudáveis e com risco muito baixo cardiovascular. A não ser em situações específicas e muito especiais, né? Mas é notório que a morte súbita relacionada ao exercício chama atenção, chama comoção, né? Ela chama muito mais atenção do que os 9.000 concluintes de uma maratona do Rio, né? Mas uma morte chama muito mais atenção durante a maratona do que os 9.000 que concluíram a maratona. Então... Se um teve problema, todo mundo se concentra só naquele que teve problema. Exatamente, a manchete de jornal. Que tem uma cultura de saúde, de cuidar do corpo, que isso é o mais importante. Né? Eu acho que você está falando, né? Eu acho que é mais ainda quantas vidas o exercício salvou. Ninguém coloca esse número, né? Se o cara, depois de um evento cardíaco, fez exercício, ele preveniu novos eventos, ou um cara que teria uma tendência de ter evento cardíaco até pela história familiar e por ser um praticante de atividade física, não desenvolveu uma doença coronariana, alguma coisa, ninguém fala. Mas quando acontece uma morte, todo mundo coloca aí no jornal, né? Exato. Então, o exercício é um meio de saúde, né? Uma ferramenta de saúde, como eu costumo dizer. É um remédio que serve para vários sistemas do nosso corpo e que não vende na farmácia. E que precisa ser feito, precisa ser dedicado, precisa ter disposição, né, para fazer. Eu digo que também precisa ter saúde para fazer exercício, porque sem saúde a gente não consegue fazer, né? E precisa ser bem orientado, né? Especialmente para aqueles que têm mais risco cardiovascular de ter uma morte súbita. Isso é muito bacana de ouvir vocês falando isso. E oportuno
está aqui na mesa, com alguém que faz a reabilitação, com alguém que faz a prevenção. Eu estou colocando como se fosse compartilhar esse indivíduo numa forma de prevenir. O enfermeiro roda o eletro, o médico vem, faz o cuidado, o nutrólogo está ali também para olhar isso, o fisioterapeuta vem com a questão da reabilitação dele quando está ocorrendo. E a maratona, ou os maratonistas, eles se preparam para isso. Tanto é que aqueles que estão chegando também a esses eventos também são previamente orientados. Até esses grandes eventos já têm os seus grupos de orientações de profissionais com esse conhecimento. Então isso é de uma valia muito grande. Mas temos que ficar atentos, aí apoiando na palavra dele, daqueles que já têm um fator de risco. Esse é um divisor de água. Qual é o mito que ocorre? Tenho fator de risco, me recolho, vou para casa para frente de um controle remoto. Não, é o contrário, né? O que é que você tem que nós poderemos estar te orientando de uma forma a ter qualidade de vida, exercícios saudáveis para ter reinserção social aí. Leonardo Alves, fatores de risco, você pode comentar para a gente? Cara, a gente tem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Tá? Então, não modificáveis, a gente tem a idade, a gente tem o sexo e a raça, que acaba não sendo modificável. Os modificáveis, a gente tem fator alimentar, obesidade, a gente tem o controle da diabetes e a prevenção para diabetes, a gente tem o sedentarismo, a seção do tabagismo. Isso são fatores de riscos que a gente consegue modificar. E muitas pessoas acabam insistindo em usar um cigarro, abusar do álcool, fazer uma alimentação errada para favorecer uma doença cardiovascular. E você acaba aumentando o risco desses pacientes. Lembrando que tudo isso pode ser prevenido, e prevenindo a doença, você vai diminuir o custo de previdência, o custo de hospitalização, vai melhorar a economia familiar, que o indivíduo não vai ficar afastado. Então, somente com algumas mudanças no estilo de vida. E a gente tem que focar sempre isso, no estilo de vida. Os fatores que a gente não pode modificar, quando a gente já sabe, eu tenho o meu pai, meu irmão, teve morte súbita, eu já tenho que investigar desde cedo, desde precocemente. Então, isso já vai ajudar a gente a prevenir novos eventos. Se você tem hipertensão, tratar da hipertensão. Quantas pessoas nunca mediram a pressão, nem sabem que tem hipertensão, diabetes. Então, você fazer um acompanhamento, ir para o médico de rotina para trabalhar com a prevenção é muito melhor do que você depois ficar tratando a doença. Mas eu queria saber o seguinte, pode até os três responderem, né, cada um com a sua visão própria. Por que que isso acontece? O que ocorre no coração para acontecer a morte súbita? E se existe algum sinal para quem está assistindo buscar prevenir acontecer isso? Bom, muito bem. Boa pergunta, né? Uma pergunta bem popular, digamos assim, né? É isso aí. Enfim, como o Léo falou, quanto mais fator de risco se tem, mais cuidado deve se ter, certo? Então, se a pessoa tem fatores de risco não modificáveis, ela precisa ter mais precauções, né? O que acontece especificamente? O exercício é um aumento da sua energia do corpo. Você gasta mais energia, você aumenta a temperatura do corpo, você aumenta o fluxo sanguíneo, troca o fluxo sanguíneo, né, de vísceras para musculatura esquelética, né? Então você acaba gerando um desequilíbrio, digamos assim, no fluxo fisiológico sanguíneo de oxigenação de vários tecidos, né? E dependendo do tipo de patologia que a pessoa tenha, isso pode ser ruim, né? Mas é interessante a gente desmistificar o exercício, né, como se fosse uma coisa ruim, né? Ele é desconfortável, pode gerar um certo desconforto, porque tem pessoas que não toleram muito
a produção de calor, né? A regulação térmica, por exemplo, mulheres têm mais dificuldade em regular termicamente. Obesos têm mais dificuldade de regular também essa temperatura corporal, quando você aumenta o gasto energético. Então, é preciso ter cautela quando você prescreve exercício para alguém e quando você orienta exercício, né? Então, quanto mais fatores de risco se tem, menos intensidade deve ser realizar no exercício. Claro que exercício é uma construção, né? A gente costuma dizer que exercício é construtivo, porque a cada estímulo que você dá, o corpo se adapta. E aí você aumenta o estímulo, uma semana depois, o corpo se adapta. E assim o corpo vai se adaptando a determinados estímulos físicos, né, de exercício. E isso traz benefícios para a sua saúde, porque os sistemas tendem a se adequar melhor, tendem a ter melhores oxigenações, melhores fluxos sanguíneos, a pressão arterial acaba melhorando, o seu controle glicêmico também acaba melhorando, né? A sua produção de energia faz com que o seu sistema digestivo também absorva melhor os seus nutrientes, né? Você acumula menos gordura, melhora o fluxo cerebral, melhora o humor com isso, né? Melhora o seu sono, melhorando o sono, você melhora outros padrões de saúde, né? Você diminui a sua frequência cardíaca de repouso, diminui a chance de arritmias, enfim, tem vários benefícios. Agora, tem todo um impacto ortopédico também relacionado a exercícios, esportes. Então, exercícios sem exageros, né, em pontos acima do que o seu corpo é capaz de suportar, pode gerar, sim, traumas, né? Pode prevalecer doenças ortopédicas degenerativas, né? A gente sabe que jogadores de vôlei que fazem muito salto provocam artrose mais precoce, né? Então, são impactos, né, ortopédicos que podem gerar mais dano, sim. Então, há de se ter cautela com determinados estímulos, esforços, né? Especialmente quando há fatores de risco envolvidos. O ideal é ter um acompanhamento para uma dosagem exata, de acordo com o que a pessoa tem condição de realizar, não é isso? Eu diria que isso começa na escola, né? Isso começa lá na educação básica, nas aulas de educação física. Porque o muito para um pode ser pouco para outro, né? Sim, mas isso a gente vai acabar discernindo melhor disso a partir da adolescência ali, né? Quando a gente começa a realmente botar mais esporte na vida das crianças, né? Na vida dos adolescentes. Mas eu diria que a educação física começa na escola, né? Então, noções básicas de movimentação do corpo, coordenação, agilidade, flexibilidade, força, destreza com a bola, coordenação motora, né? Tempo de bola, né? Nos esportes de bola, mas domínio do corpo em ginásticas, danças e afins, né? Natação, enfim, esportes aquáticos, a gente adquire na primeira infância, né? A partir dali, a gente começa a direcionar mais as crianças para as aptidões, né? Para as habilidades cognitivas e físicas, né? E a educação física continua acontecendo, né? Eu fui atleta de vôlei e tinha preparação física, né? Então era uma novidade ali para mim, adolescente, né? Ter preparação física para jogar vôlei. Antigamente era só a escolinha, bota a bola lá na mão das crianças e vamos jogar vôlei. Mas quando você passa para uma equipe que quer disputar campeonato, então, né? Aí você começa a ter equipe técnica, preparador físico, parte física, pré-temporada, né? Então, continuam as aulas de educação física para estímulo de diversas habilidades físicas, né? Corporais, seja força, seja flexibilidade, seja agilidade, seja alcance de salto, né? Distância de salto, corrida mesmo, agilidade na corrida, deslocamentos laterais, enfim. A gente vai se preparando para o esporte, né? E eu vejo que a educação física ainda é precária nas partes mais básicas da educação. A criança, muitas vezes, passa da aula de educação física. Não faz aula de educação física. Bota atestado médico para não fazer educação física, porque a criança é asmática, porque a criança está com dor aqui, ficou gripada lá, e isso vai se sucedendo e as aulas de educação física são negligenciadas. Não é só praticar o exercício, mas ela tem que praticar o entendimento da importância do exercício. Na verdade, eu acho que o mundo, ele está muito contra o exercício, né? Hoje em dia, as crianças, elas não têm mais sonho de ter uma bicicleta. Eles não pedem mais uma bola de Natal. Uma super bola para jogar futebol, para correr, para brincar. Eles pedem um telefone. Eles pedem um tablet. Então, eu acho que isso a gente tem que alertar os pais, porque isso vai dar problema no futuro. A gente sabe que daqui a 20, 30 anos,
E isso vai ser muito prejudicial. Porque se a criança ela não for educada a brincar, o esporte para uma criança até 8, 9 anos de idade é lazer, é brincadeira, é recreação. E ela precisa ter essa recreação. Depois você começa a entrar com as regras esportivas, e aí você começa a conversar sobre esporte, e ele tem que ficar praticando. Essas crianças não estão tendo essa fase. Isso é uma verdade absurda, já legitimada aí com índice de jovens com obesidade mórbida. Uhum. Então, Jovens, as coisas estão associadas. Então, com dislipidemia. Exatamente. Então, não é a obesidade mórbida, é tudo que a obesidade mórbida traz nesse contexto. Então, vou tentar também trazer para uma outra área, que é aquele que já tem um fator de risco, normalmente é desfavorecido, não tem um plano de saúde, não tem onde acompanhar, escola, falta academia, mas ele já está também uma pessoa de uma idade e ele tem lá os seus fatores de risco, quer seja uma hipertensão, quer seja uma diabetes, e ele tem uma periodicidade para rodar um eletrocardiograma. Sim. Por quê? Porque ele já tem um fator de risco, eu já sou um idoso, eu já tenho uma diabetes, já tenho uma hipertensão. Aí eu tenho que rodar um eletrocardiograma para minimizar, ser orientado para esse fator de risco. E aí a gente esbarra aqui como é que está preparado essas questões das estruturas hospitalares, quer seja primárias ou não, ou emergência, da morte súbita, para esse atendimento. Então a gente esbarra também nesse fator, e eu vou jogar aqui uma pérola pro ar. E o estresse de viver no Rio de Janeiro, numa cidade dessa, como fator de risco. A segurança, né? A violência urbana. Eu acho que a urbanização também contribuiu para esse processo, né? De mais sedentarismo da população. E sim, Hélio, eu acho que precisa de educação física em aulas teóricas também, né? Não só a parte física, né? Porque a gente entende a educação física assim, vamos fazer um recreio vamos lá, organizado. Pega a bola, joga a bola no chão e começa a chutar. Isso. E é um entendimento da importância, né? Sim, então acho que tem que ter essa consciência, né, da população. A minha geração, quando eu era adolescente, criança adolescente, não tinha muita noção de ter que fazer exercício. Acho que isso não era tão divulgado assim, né? A gente não era tão associado à saúde como não era tão associado à saúde. Eu cresci vendo o Kenneth Cooper, né, que deu origem ao termo Cooper, né, o jogging, né, já levantando essa bandeira de que exercício traz saúde, traz benefícios, traz longevidade. E fui em busca disso na minha faculdade de medicina também, mas eu via que o comportamento dos meus pares, como alunos de medicina, ainda era muito sedentário, né? E não tinham essa noção tão clara como eu vejo hoje, de que o sedentarismo é muito ruim. E espero que esse debate aqui sirva para tirar pessoas do sedentarismo, né? Que as pessoas estejam ouvindo isso aqui, fazendo alguma atividade, ou pedalando, ou andando na esteira, ou fazendo qualquer coisa que não só sentadas em frente a uma tela. Né? Então, eu uso muito do meu tempo fazendo exercício, escutando podcasts e músicas em geral, para justamente associar duas atividades, né? Não só mexer o meu corpo, mas também poder ouvir boas informações. Então, que esse debate aqui sobre morte súbita relacionada ao exercício, ao esporte e tal, não assuste as pessoas para fazer exercício, mas sim motivem-as a fazer exercício, porque, na verdade, o exercício físico reduz a incidência de morte súbita. Isso. Então, tem uma associação entre redução de morte súbita. Tá? As mortes súbitas acontecem, como acontecem em todos os lugares, não só no exercício, mas o exercício é uma maneira da gente estressar o nosso sistema cardiovascular, e para quem já tem esse sistema cardiovascular danificado por fatores de risco, tem um maior risco de ter um evento. Mas esse evento é de acordo com o volume e intensidade do exercício. Não é qualquer exercício que o cara vai ter uma morte súbita. Só para alertar aqui, eu já sei qual é a resposta, mas como o João está aqui, o que você acha de uma avaliação cardiológica ser somente feita em repouso e a gente não testar o organismo em estresse? Uma boa pergunta, acho super controverso. Inclusive, existem diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte recomendando eletrocardiograma para todos e tal. Eu acho que é muito pouco válida essa recomendação para todos, né?
E para os que têm mais fatores de risco, acho que precisam de uma avaliação pré-participação, no caso que a gente chama, né? Avaliação pré-participação ao exercício, ao esporte, que seja mais abrangente, não só em repouso, mas sim com avaliação do exercício em si, né? Do estresse, né? A gente tem que fazer um estresse para ver, porque a gente testa com estresse físico, mas no dia a dia você tem estresse psicológico, você tem estresse térmico, mas a gente tenta simular com estresse físico para dizer se aguenta ou não. Sim. Mas no ambiente, tipo, morando no Rio de Janeiro, num calor de 40 graus, com tiroteio acontecendo, você pelo menos foi testado fisicamente como seria a resposta do teu coração. Que é até resposta de adrenalina, tem resposta de aumento da força de contração, força de ejeção, com aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, e tudo isso, teu coração aguenta. É isso que tem que ser testado. E não, cara, só em repouso, vamos lá, faz o eletro, faz o eco, tá ótimo. E aí quando coloca estresse, sabe que não é bem assim. Perfeito. Acho que realmente para orientar exercício, a gente precisa avaliar em exercício. Individualmente. Cada um você vai individuar. Dizer, não tenho. O cara é jovem, não tem fator de risco nenhum. Ok. Mas tem outros que a gente tem que dar uma segurada, né? Pra você ter uma ideia, na reabilitação cardíaca a gente avalia a cada sessão de exercício, né? A gente avalia em repouso, a gente avalia durante o exercício, né? E pós o exercício. Para alguns após o exercício, desde que apresente algum problema maior, né? Mas a gente entende que o exercício físico já trouxe o benefício, né? Aquela sessão de exercício já trouxe o benefício. Joe, eu vou jogar uma pergunta aqui na mesa. Você solta aquela imagem depois do coração ali, vermelhinho, para ilustrar. Aquela imagem de 3D. Vou jogar aqui na mesa. Professor Lélio. Morte súbita por quê? É uma arritmia? É um trombo? É um IAM? O que está acontecendo ali? Vamos aproveitar esse momento aqui de 3 grandes profissionais aqui nesse critério de avaliação, né? Temos que pensar, olhando para essa imagem, numa questão de estrutura. Tem crianças que já nascem com algo na estrutura. Então, isso deve ser identificado, mais do que identificado, direcionado para essa criança. Tem criança que nasce com falência valvar. Tem criança que nasce com uma deficiência do próprio músculo cardíaco como um todo. Essas doenças que são de ordem genética, nasceram com elas, devem ser pensadas e orientadas. O grande detalhe é que isso também pode ser adquirido. Exemplo hoje bem clássico hoje. Hoje eu recebi um eletrocardiograma de alguém que diz que um paciente sofreu um infarto agudo do miocárdio. À luz do eletro, o que ele tinha? Nada. Por quê? Porque, para mim, o infarto dele era de um tipo de déficit de aporte de coronária, mas não era da estrutura mecânica, não era da estrutura contrátil. Então, a gente, quando tem jovens, um caso que marcou muito, né, aqui no Rio de Janeiro, do jovem jogador do clube aí da Cruz de Malta, que estava lá dentro e ele caminhou. Ele tinha uma alteração clássica na estrutura dele. E ninguém conseguiu. E não foi percebido. Aonde é que estava esse não entendimento? Era num ecocardiograma? Era num teste de que alguém falhou no eco? Não sei, mas alguém só percebeu isso depois, quando foram avaliar essa criança no momento pós essa situação crítica, que foi identificado que ele tinha uma falha. Então a maioria do que ocorre são fatores congênitos? Eu digo que é uma porta de entrada que tem que ser avaliada. A partir dali, outros... O que as evidências mostram que até 35 anos de idade, a maior causa de morte súbita relacionada a exercício é de acordo com fatores genéticos, cardiopatias genéticas. Miocardiopatia hipertrófica é a principal delas. Tá? As canalopatias, as origens anômalas coronárias, né, são dentre as principais. Ali. As canalopatias, né, síndrome de Brugada, ainda assim, raramente, tá? Mas, como o professor falou, são as cardiopatias congênitas.
até 35 anos de idade. A partir dos 35 anos de idade, as doenças coronarianas, né? As obstruções de coronário. Eu vou aproveitar aqui só esse gancho de 35 anos para falar de um momento, que foi um momento em que tive uma orientanda, cheguei até a comentar isso aqui fora do ar, né? E a gente pegou pessoas que estavam dentro de academias, aquilo me chamou muito a atenção. E aquilo não foi só Rio de Janeiro, ela pegou São Paulo, ela pegou Minas, pegou o sul do país. Foram 6 capitais do país, onde ela pegou pessoas acima de 35 anos, estavam fazendo pelo menos 3 tipos de exercícios, todos dentro de academia, todos acima de 35 anos. Que bom que estavam fazendo exercício. Pior seria se não estivessem fazendo. Sim, o grande item que me chamou muito a atenção, era que nenhum desses 6 identificados sabiam dessa lesão. Então, vou te contar uma história. Eu tenho o hábito de avaliar indivíduos que se submetem a exercícios e esportes e das mais variadas aventuras que o senhor pode imaginar, tá? Raramente eu pego alguma questão um pouco mais diferente, porque o cara normalmente vem bem condicionado, nunca sentiu nada, né? E tal, mas vez por outra me mostra um eletro, assim, olha, doutor, esse eletro aqui e tal. Aí eu vou testar o cara no exercício, né? Vamos lá. Boto na bicicleta, boto na esteira. Às vezes eu vou até para vista chinesa, ciclovia lá com eletrocardiograma, tal, para ver como é que o cara vai responder exercício. Porque muitas vezes o cara é maratonista e a gente testa ele em 15 minutos na sala de avaliação. E aí o cara, vamos lá, vamos correr 10 km. Aí eu boto o eletro, ele 10 km. Enfim, em alguns poucos casos eu posso te falar que o eletro era alterado, o teste de exercício absolutamente normal, mas o eletro alterado ficava na minha cabeça. Não, vamos fazer mais uma investigação, vamos pedir um exame de imagem e tal. E alguns deles me vêm com cardiomiopatia hipertrófica. 40 anos de idade, 45 anos de idade, 60 anos de idade, 70 anos de idade. Nunca sentiu absolutamente nada. Aí vem lá uma ressonância com área de assimetria, né, do ventrículo, mas sem obstrução da via de saída. Aí vem o estudo genético, vamos pedir um estudo genético. Inconclusivo, não vem nada, assim, muito expressivo. E aí o que faz com esse indivíduo? Vou falar para ele, não faz exercício continue. Mais, não faça mais nada. Não, olha só, continue, mas a sua vigilância vai ser um pouco mais próxima. Você não pode ficar 10 anos sem fazer nada. Tem que dar uma olhadinha de vez em quando. Como dar uma olhadinha? Vamos fazer todo o processo de novo para ver se a gente encontra algo. Eu acho que o pior é o contrário. Você pega aquele jovem que você vai rastrear, acha e limita ele de fazer qualquer coisa. Não. E aí você, em vez de orientar, acompanhar e treinar de perto esse indivíduo, coloca ele dentro de casa, parado, sem fazer nada. Isso já foi uma história no passado, porque a miocardiopatia hipertrófica passou nas últimas 3 décadas por muitas mudanças de avaliação, né? E existem diferentes tipos de fenótipo da miocardiopatia hipertrófica. E tem algumas que são realmente perigosas, que provocam arritmia, que provocam baixo débito cardíaco em frequências cardíacas mais altas. E foi possível, a partir de estudos genéticos e de ressonância magnética desenvolvida nas últimas décadas, a gente melhorar muito o entendimento desse tipo de doença. E a partir disso, agora, há um leque de opções para você tomar decisões, né? Baseado no que o paciente apresenta, no que o paciente objetiva. Qual é a clínica que ele tem. Qual é a clínica que ele tem, né? Apesar de ter miocardiopatia hipertrófica, que no passado era assim, o paciente tem miocardiopatia hipertrófica, não faz nada não, fica em casa, que seu risco de morte súbita é altíssimo. Mas não era, na verdade. Né? Ele era apenas maior do que os pares da mesma idade. Mas já tive alguns pacientes assim, que no passado, lá na década de 90, né, ainda era estudante de medicina, tinha miocardiopatia hipertrófica, não faz nada. Aí na década seguinte, olha, eu vim aqui fazer, que eu quero entrar na academia, que eu quero fazer alguma coisa, porque eu não consigo mais ficar em casa sozinho. E eu não sinto nada, eu tô bem, tô ótimo. Não sinto nada. E me falaram para eu ficar em casa, que eu vou morrer a qualquer momento. Caraca, o cara entendeu a mensagem completamente errada, ou então o médico que deu a mensagem exagerou na questão. Porque, na verdade, exercício é benéfico para a saúde, exceto em raras opções que a gente tem que dar uma orientada melhor, assim, não faz tanta intensidade, não faz tanto volume. E ainda tem aquela relação, né?
a gente pode trabalhar mais um treino de força nessa cardiopatia, nessa outra a gente pode liberar um aeróbico, mas não vai fazer força. Exatamente. Então existe qual modalidade que você está fazendo de acordo com a cardiopatia, né? Sim. Desde que o paciente tenha esse conhecimento e seja bem orientado, era isso que não acontecia com esses 6. É porque eles não tinham conhecimento. O grande detalhe é quando a gente, de uma forma, trazendo à luz aqui desse debate, já sabe qual é. E aí isso é que vai traçar Sim. qual é o modelo que vai melhor atender. Agora, o que eu faço com um paciente meu real, tá? Essa história, paciente verdadeiro. O paciente infartou fazendo a 10ª maratona dele. Infartou. Sentiu uma dorzinha, depois da prova. 10ª maratona. Já tinha feito 10 antes. Desculpa. Fez a 10ª maratona. Tinha uma dorzinha no peito. Foi pra casa. Dor continuava. Foi pro hospital. Infarto, 2 stents. Aí ele chega pra mim. Então, olha só. Botei 2 stents, né? Resolveu o problema. É uma próxima maratona daqui a 6 meses. E aí? Eu vou correr. Olha só, essa decisão é sua. Você precisa de quê? Não, doutor, eu quero sua orientação do que eu devo fazer. Pois bem, vamos lá, a gente vai orientar. A minha primeira orientação é não corra uma maratona. Você não precisa disso, né? Corre recreativamente. Não, doutor, olha só, mas a minha vida é correr maratona. Se eu não tiver esse estímulo, prefiro morrer. Tá bom, então vamos lá. E ele segue correndo maratona. Correndo maratona. Mas agora ele tá correndo maratona medicado, controlado, com 2 stents. Pra prevenir, né? Porque o cara tá bloqueado, ele tá anticoagulado, ele tá com tudo ali pra proteger, né? Pelo ele menos. Tá com toda a orientação de pulso, né? De frequência cardíaca pra não passar de tá a ponto. Porque, como você falou antes, o maratonista, ele corre 42 lá pra valer no dia, mas ele já correu pelo menos 1000 pra se preparar. Pelo menos 1000. Isso. Né? Então, ele tá preparado. Né? O ruim é aquele cara que vai correr 5 e 10 quilômetros. Nunca fez nada na vida. Corre só na esteira na academia. Aí vai correr, vou correr 5 quilômetros no aterro, 11 horas da manhã, num domingo cheio de gente. É completamente diferente o cenário. Né? E o cara tá acima do peso, ele fuma, bebe, né? Já tem seus 45 anos, 50 anos... E acha que tá ótimo, né? Porque ele vai correr 5 km, se sente super bem correndo na esteira, no fresquinho, né? Lá na academia, não tem tanta gente, tá frio e tal. E aí chega pra uma prova dessa de 5 km que ele nunca fez, aí esse cara tá arriscado. Porque ele não tá habituado àquilo, né? O maratonista já é mais experiente. Eu fui médico do hospital de campanha da maratona durante 5 anos. As maiores complicações que tinham eram na Family Run. Porque tinha mais gente e tinha mais gente despreparada. Onde tinha menos complicações na maratona. Que era um dia específico, uma hora específica, né? Tudo preparado para a performance ser a melhor possível, porque a largada era mais cedo, né? A chegada, consequentemente, mais cedo também, não estava tão quente, né? Tinha mais pontos de hidratação, a pessoa estava mais preparada. E na meia maratona, muito mais complicações do que na maratona. Porque também é uma distância desafiadora, né? Porque aquele cara que não está preparado para maratona e prefere a meia. E aquele cara que só corre 10, 15, aí quer correr 21. E aí a distância fica mais tempo, né, no calor. E o estresse térmico faz diferença. E a performance quer ser batida a qualquer preço. Então, esse cara fica com muito mais risco, digamos assim. Não de morte súbita, mas de risco de ter algum outro problema. Algum evento. Perceba nessa conversa que a gente está falando desse cara que não está preparado, que ele chega para correr. Normalmente ele tem um desafio que ele quer chegar, principalmente manter, não ser o último da fila, e ele ultrapassa esse limite de déficit dele, né? Dessa relação de oferta. E muitas das vezes eu tenho uma questão que é o próprio tênis. Eu pego o meu tênis, que é o meu tênis do meu dia a dia, e aí a gente colocou aqui, olha, tem lesões que são ortopédicas, tem lesões que são musculares, tem lesões que são ligamentos. E tudo isso, no final, tem um conjunto que vai culminar com algo ruim. Quais os avanços que a gente tem na detecção precoce? De morte súbita? Eu acho que o grande avanço aí foi o avanço da ressonância magnética, cardíaca, né? A angiotomografia de coronários também.
né? Então são exames não invasivos, assim, né? Que se desenvolveram muito nas últimas décadas, né? Nesse tipo de diagnóstico, assim, né? E os painéis genéticos, né? Também foram muito desenvolvidos aí nos últimos anos. Porque teve aquele caso do atleta no passado. O esquerdo. Como ele poderia, assim, o clube poderia ter feito algum exame, ou talvez, não esse clube, mas os clubes não deveriam ter um protocolo ou uma maneira de detectar esse tipo de caso? Olha, eu acho que ele deve ter sido avaliado e reavaliado diversas vezes. Até porque era um atleta de alto rendimento. Eu acho que ele deve ter sido avaliado e reavaliado. Agora, ali a questão foi o atendimento beira de campo. Ali foi muito crítico. Muito ruim. E em 20 anos, né, desde o Serginho até o esquerdo, a coisa poderia ter evoluído mais. O negócio é que, criticando aqui, mas, enfim, sem saber totalmente da questão, a morte súbita, como a gente já falou no início, é raríssima. Raríssima. Né, num evento esportivo de alto rendimento, né? E aí, com isso, fica tão raro que talvez a equipe médica não esteja tão preparada para acontecer um evento. Porque é tão raro, né, que não estavam preparados para aquilo. É disso que eu ia falar, Leonardo. Eu ia falar, duas coisas. Eu acho que uma coisa que modificou um pouco na parte de morte súbita são os critérios de avaliação, os protocolos de avaliação. A gente sabe que o mundo não é homogêneo nisso. O padrão americano é diferente do europeu, que é diferente do brasileiro. E o brasileiro é muito bom, tá, nessas avaliações. Então, essas avaliações contribuem para reduzir. A gente sabe como o João, ele é um instrutor do ACLS. A gente sabe que tem reciclagem. A cada 2 anos, a carteirinha vence, tem que fazer de novo. No futebol, tá, que é um esporte milionário, que dá dinheiro, não sei por que isso não acontece com frequência, esses treinamentos. Ele participou do treinamento da Olimpíada, da Maratona do Rio, que teve a preparação de eventos cardiovasculares para preparar para Maratona do Rio, e no futebol a gente não vê isso. A gente vê quando acontece um desespero e ninguém sabe o que fazer. A nossa ideia é que toda morte súbita seja abortada. A gente tem o objetivo de abortar a morte súbita. As avaliações é outra coisa, que não tem muito critério, depende do... Vou te falar que nem depende se o clube tem tanto dinheiro para avaliar ou não, tá? Mas tem clubes que investigam um pouco mais, tem outros que acabam deixando passar. Essa é a realidade. O custo, né? O custo da avaliação, a gente já sofreu isso há alguns anos na Clinimax, é um fator importante aí para os clubes, principalmente os de baixa renda. Agora, me diz uma coisa, coloca aí no seu Google, você tá no seu telefone aí? Coloca no Google, agora. Coloca aí. Quanto é que custa uma vida? É sério isso? Coloca, sério. Pera aí. Aí, bota aquele coraçãozinho vascular, Joe, enquanto eu tô buscando aqui. Só pra dar uma ilustrada aí. Vida? E aí vai entender que alguns exames não são pedidos porque não pagam o custo de uma vida, tá? E aí o pessoal depois vai falar, não, porque a vida não tem preço. Não, tem preço. E nos Estados Unidos... Quanto custa uma vida? Não tenho... 100 mil... 150 mil... dólares. Não sei se é dólares ou real. 150 mil dólares custa uma vida. Se a gente gasta mais de 150 mil dólares para salvar uma vida, essa vida, teoricamente, não vale ser salva. Isso é doloroso, mas isso acontece muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente ainda faz o eletrocardiograma, porque lá não precisa fazer eletrocardiograma para participar de uma atividade esportiva. Aqui no Brasil ainda faz. Em alguns lugares vai fazer o teste de esforço, vai fazer o eco de esforço, vai fazer o ergo espirométrico, e isso vai diminuindo as mortes. Para ficar bem entendido isso, para quem está em casa, quanto vale uma vida? Esse valor que eu falei é o valor que o governo gasta para salvar isso? Para salvar uma vida. Para salvar Se eu tiver que fazer o exame... E isso atinge
essencialmente a vontade que eles têm de salvar as pessoas, de investir nas pessoas, é isso? Cara, isso daí é mais uma cultura americana. De gasto com saúde mesmo. Aqui a gente tem o SUS, e graças a Deus... Porque tem algumas evidências científicas que mostram que a avaliação participação não diminui a morte súbita. Exato. Não diminui a incidência de morte súbita, entende? Mas isso é muito controverso, porque os grupos diferem muito, né? Por exemplo, mulher dificilmente morre subitamente no exercício. Por quê? Eu já vi acontecer, hein? Pois é, mas por quê? Porque provavelmente não entraram na amostra. Né? Ou não entraram na amostra, ou porque provavelmente a mulher tem menos doenças cardíacas genéticas. Né? Talvez a mulher tenha uma proteção dos hormônios femininos até a menopausa, e aí diminui a chance dela morrer de doença cardiovascular. Né? E não acompanham mulheres master, né? Atletas master, tão a longo prazo quanto homens. Enfim, são vários fatores. Eu acho que os estudos são muito viesados por conta disso. Nós falamos de anjo-TC, falamos de exames de ponta, né? Isso leva esse custo maior a aumentar. Mas tem uma coisa que é básico de todas as emergências, de todos os hospitais, de todas as nossas clínicas do sistema básico, que eu vou falar de experiências sem ser mexer onde acontece. O profissional que tem essa habilidade de interpretação do eletrocardiograma, ele tem muita dificuldade. Isso é colocado no colo do médico cardiologista, e aí ele passa a ser essa figura que vai dizer, eu tô lá, mas quando eu, por exemplo, chego para dentro de uma emergência, chego para dentro de uma abordagem na beira do campo, quem fez esse treinamento não é um médico cardiologista, com todo respeito. Sim, quem tem um ACLS. Aí eu falo, eu quero diminuir o custo. Por quê? Porque para eu pagar uma certificação internacional, aquilo é mais caro. Aí eu vou minimizar e aí eu fico com aquela coisa mais rasa de tudo aquilo que a gente viu, como é que ele chegou, quanto tempo que demorou a ambulância, quanto tempo... Ou seja, há um treinamento do básico para o avançado que tem que ser repensado. Mas isso aí foi minimizado pelo surgimento dos desfiladores externos automáticos, né? Isso foi bem minimizado. O desfilador externo automático tem o quê? 20, 25 anos né, de idade atualmente. Isso mudou muito o atendimento da parada cardiorrespiratória. Mudou demais. Eu vou pegar um caso específico. Não tem a menor dúvida que mudou. Ponto. No dia que alguém correu para um evento citado aqui pelo professor, o bicho estava trancado dentro de uma ambulância. Pois é, como é que pode isso? Né? Então é isso que eu estou dizendo. Em algum momento esse treinamento pecou. Estava trancado dentro de uma ambulância, de um evento que já... Por que eu estou lá? Por uma questão preventiva. Por que eu estou lá... com esse equipamento dentro de uma ambulância, por uma questão preventiva? Vem alguém e fecha uma ambulância. Isso aí, não é só o desfilador externo automático, né? Sim. Na verdade, tem que fazer compressões torácicas, tem que saber como fazer, né? Tem todo um detalhamento da habilidade. Eu quero perguntar para você, Léo, mas eu também quero jogar essa pergunta na mesa. Como é que a gente sana esse problema de treinamento? Você vê que tem equipes de saúde que estão ali para esse objetivo, recebendo tudo, contratados, montadas, e não tem eficácia na hora do atendimento. E a gente também tem o papel da comunidade. Você comenta, depois aí o pessoal comenta também. Assim, para evitar isso é capacitação, né? O papel da comunidade também. Capacitação, tanto dos profissionais. A gente está montando um projeto para um projeto social para uma escola de futebol, onde a gente quer capacitar tanto os pais como as crianças, pelo menos um suporte básico de vida. Tá? E o profissional que está lá na ponta, que está na terapia intensiva, que está na emergência, cara, eles têm que ter um conhecimento do suporte avançado em cardiologia. Então, a gente pensar em capacitação, tanto dentro das escolas, iniciar dentro das escolas e
para os profissionais de saúde, porque tem muito profissional de saúde que não sabe fazer uma massagem cardíaca efetiva. A compressão, ela não tem a profundidade que deveria ter, ou não tem o ritmo que deveria ter, não deixa retornar o externo da maneira que tem que ser retornado, não consegue fazer uma ventilação, isso na parte básica. Sem contar na parte de intubação, controle de medicamentos e até a cardioversão. Tá? E aí você vai fazer cardioversão sincronizada ou não sincronizada, contra os joules e tudo, e já entra mais no avançado, mas que você tem que ter um treinamento. E hoje em dia, tanto o médico, o enfermeiro e o fisioterapeutas podem fazer o ACLS. O João, ele é de um instituto, ele é o instrutor da America Hard, tá? O treinamento num instituto de hospital aqui no Rio de Janeiro, que inclusive eu fiz a certificação de lá, pela ACLS. Mas aí o profissional também tem que chegar e falar, cara, eu preciso investir para dar qualidade ao meu paciente. Ah, mas é caro. Cara, o que é mais caro? Você perder uma vida ou você colocar um dinheiro numa capacitação? E outra coisa, eles são 2 anos. A minha carteira vence agora, dia 25 de março. Eu vou ter que estar lá de novo, fazendo treinamento. Porque, irmão, a gente não tem uma parada cardíaca todo dia. A gente trabalha na reabilitação cardíaca. Quantas vezes você viu parar lá? Raríssimo. É raríssima. Então, a gente tem que ter mão, tem que praticar, tem que treinar a equipe no hospital, na emergência, na enfermaria. Muitas das vezes, na enfermaria, poderia ter sido resolvido e não foi resolvido porque não tinha um treinamento adequado. Então, capacitar é o segredo para a gente ajudar a reduzir as mortes súbitas, né, indivíduo na rua, né? Que é que nem o João falou, não é só na atividade física, não é só no esporte que isso acontece. Isso pode acontecer a qualquer lugar e a qualquer momento. Vocês querem comentar esse assunto? Não, eu já advogo que isso tem que ser na escola mesmo. Eu acho que o adolescente já tem que ter noções de suporte básico de vida da escola. Tem que ser a matéria da escola. Tinha que ser uma parte da educação física, talvez, né? No sentido de você saber abordar uma pessoa que caiu na sua frente inconsciente. Saber o que fazer e saber aplicar o DEA. Uma vez o DEA sendo aplicado, ele já tem metade do processo lá, porque ele já vai te ditando, né? Já vai te guiando ali em todas as tomadas de decisão. Especialmente quando a gente tem um ritmo que merece uma desfibrilação. Eu achei bem interessante isso, do aluno estudar isso como matéria já no ensino fundamental, né, sim, professor Lélio? Então eu me permito, então, fazer uma pequena viagem, né? Eu e minha esposa, nós temos uma participação com um grupo de crianças, são todas crianças advindas de colégios públicos. Então, e o que eu ofereço para ele? Eu tenho um laboratório dentro do Centro Universitário Unigama, onde eles vão para lá e conhecem. A gente bota o manequim no chão, bota o desfibrilador no chão, ensina para ele como acionar a cadeia, mimetiza com eles, os pais têm participação. Isso está lá. E eu volto a dizer, assim como tem crianças que se encantam, tem umas mães e pais também que querem tirar ele dali como se fosse assim, para que eu quero saber de uma coisa que é uma dor, né? E essa dor nem todos estão preparados. Está aí a Lei Lucas, que nem todos os colégios vivenciaram isso. Está aí esse treinamento que, bem colocado pelo professor, deveria ser uma condição. Está aí a grande reforma hoje, a interpretação do eletrocardiograma que está sendo excluída, quer seja da medicina, quer seja da enfermagem, quer seja da fisioterapia, jogando para dentro das cadeiras das especializações, é aquele que nunca vai ser esses especialistas. Então, aonde é que mora esse entendimento? É só lá na atenção primária? É só nas crianças? É na estrutura acadêmica, quer seja até governamental mesmo? Ou na estrutura dos nossos conselhos, respectivos conselhos? Para mim, interpretação do eletrocardiograma para manuseio disso tinha que ser matéria ímpar. Não quero saber o que você vai fazer. Você tem que passar por isso. E isso não é uma verdade.
O DEA facilitou muito, né? O DEA interpreta para você se o ritmo é chocável ou não é chocável. Isso já facilita muito a abordagem, né? Então, mesmo leigo consegue usar um DEA, né? E eu acho que é muito interessante isso e realmente mudou a abordagem da parada cardiorrespiratória. E salvou muito. Beleza. Joe, solta aquele vídeo, por favor, preto e branco. Eu queria que o pessoal comentasse o que é isso que está acontecendo com o coração. Olha lá, pessoal. O que é isso aí que está acontecendo? De novo. Bom, é difícil ver sem o eletrocardiograma, mas me parece uma ausência de sístole, né? Ou seja, uma ausência de contração efetiva do bombeamento cardíaco. Pode ser uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular, enfim, pelo eletrocardiograma que a gente vai saber especificamente do que se trata, mas essa é a parada cardiorrespiratória que nas minhas aulas eu costumo dizer que o coração não para, né? É uma parada cardiorrespiratória, mas é uma parada cardiocirculatória, né? Cardiorrespiratória e circulatória, né, no caso. Então o coração para de circular, né? Para de circular o sangue, ele diminui demais o débito cardíaco e com isso não vai oxigênio para o cérebro e aí a pessoa apaga inconsciente. E o tratamento para isso é uma desfibrilação, ou seja, uma descarga elétrica realizada pelo desfibrilador, seja externo automático, seja um desfibrilador convencional, para organizar esse impulso elétrico você vê dentro que do tem circuito ali, cardíaco. Tem contrações, mas elas parece que não são efetivas, né? Me parece uma fibrilação ventricular. Me permite, então, só construir em cima da palavra dos dois doutores aqui, né? Para alguém que vai ver ou tá vendo, é alguém de peito aberto, e aí bem colocado aqui pelo professor, eu não tô vendo um comportamento de registro eletrocardiográfico. Isso tira da gente a segurança maior de dizer quem eu sou quanto entidade arritmológica, para saber que é ela um dos nortes que vai me dizer faça isso, vai fazer a desfibrilação. Como está de peito aberto, alguém vai pegar as paizinhas, vai encostar, não tem essas coisas para dar o choque. Só para a gente ter uma noção, me permita, porque as experiências... Ainda vou botar o eletro ali, tá? Em determinado momento, em um hospital, alguém tirou todas as pás e deu as pás do desfibrilador porque não se usava. Só para a gente ter uma noção, que a gente está falando de uma gestão de pessoas discutindo morte súbita. E alguém pegou, quando eu entrei no hospital, eu falei, não entendi, por que não tem nenhum? Não, como a gente não usa, a gente deu. Eu tinha um baita hospital de porta aberta com 0 que alguém doou. Então, aonde é que está esse erro que a gente vai simplesmente só se deparar e, lamentavelmente, a nossa mente, ela marca. Todo mundo aqui lembra onde eu estava dia 11 de setembro, quando o aviãozinho bateu na torre. Todo mundo lembra da morte do esquerdo. Todo mundo lembra. Então, a mente nossa quer guardar uma coisa ruim. Mas aquilo que você está falando, olha, esse cara morreu. Mas quantos estavam jogando, quantos entraram, quem substituiu o esquerdo e quantos jogos tiveram naquele dia? Ninguém fez essa conta. Mas aquele fato marcante, nós que temos que estar preparando alguém para isso. Só falando um pouquinho, né? A gente tá falando aí, morte súbita. Teve um exemplo ali que a gente acha que é uma fibrilação ventricular ou uma TV, um ataque ventricular, e a fibrilação ventricular seria uma parada cardíaca, que não tem ejeção de sangue, e a gente tem também a parada cardíaca para a sistolia, que não tem nenhum impulso elétrico e que a conduta são diferentes. Um é o ritmo chocável e o outro não é um ritmo chocável. Então, a gente, independente os dois, a gente vai ter que fazer massagem, a manobra de ressuscitação. Tem gente que não gosta que chame de massagem cardíaca, né? Mas não vamos fazer a compressão torácica para salvar essa vida. Então, na clínica, aqui na minha clínica, fazendo a reabilitação, eu tive um paciente que sentiu mal, procurou um hospital,
Quando eu tô na emergência, morte súbita. Graças a Deus, o plantonista estava de plantão. Tinha conhecimento da reanimação, reanimou o paciente. O paciente é uma pessoa próxima, que eu e minha esposa é cardiologista, nós fomos até o hospital, e isso era véspera de Natal. E o cara fez uma parada cardíaca na emergência do hospital. A gente veio entubado e falou, cara, agora vamos esperar para poder tirar a sedação e ver se sobrou alguma coisa. Esse cara, ele saiu sem sequela motora nenhuma, saiu com uma disfunção grave, foi fazer a reabilitação cardíaca, gravou podcast comigo, ficou 1 ano e meio fazendo a reabilitação cardíaca, saiu de uma disfunção grave para uma disfunção moderada, e quando teve alta estava com uma disfunção leve. E foi liberado para voltar para academia. Tá? Mas ele infartou? Infartou, foi no trombo. Tá? Então, saber as manobras de ressuscitação salva a vida e evita sequelas. Porque se você demora, você sabe que você aumenta o risco de comorbidade desse paciente, o risco de sequelas que ele vai ter. Eu estou falando do caso que o paciente fez parada cardíaca, foi pro tubo, CTI, foi angioplastado, tá? Drenou, tirou o trombo, colocou um stent, ganhou um stent, saiu com uma disfunção grave e hoje ele está ótimo. Graças ao começo lá, porque se não for feito a reanimação, não vai voltar a chegar pra gente para reabilitação. Tá? Esse conjunto, o tempo, que a gente chama de delta T, né? Alguém viu, alguém assistiu. Então isso, o percentual de sucesso diante das manobras que tem que ser feito, a gente costuma dizer nas aulas que tempo é cérebro, né? E quando a gente tem uma morte súbita abortada, o que a gente está pensando é, na verdade, qual é a viabilidade cerebral desse paciente, né? Inclusive a última atualização da American Heart quanto às diretrizes, né, da parada cardiorrespiratória veio com o último elo, né, da cadeia de sobrevivência, que é a recuperação, né? O pós, né? A ciência da reanimação evoluiu tanto, com tanta boa evidência, com tantos equipamentos, né, já de última geração, os 10, que começou-se a ter mais mortes súbitas abortadas, né, por conta do treinamento, por conta dos desfibriladores externos automáticos, mas ao mesmo tempo criou-se uma população também de sequelados, né, de pessoas que vinham com déficits cognitivos, né, sérios, e isso veio onerando demais o sistema de saúde, né, onerando também os estados emocionais das famílias, enfim. E a American Heart começou a olhar para essa população de uma forma mais abrangente do ponto de vista de morte cerebral e pensando até em doação de órgãos, né, porque existem ainda limites éticos, né, bioéticos, sobre morte cerebral, né, qual é a legislação que existe sobre isso. E a American Heart começou a olhar para esse lado, criando protocolos de prognóstico neurológico e viabilidade neurológica nas primeiras 24, 72, 96 horas, para tomar-se uma decisão mais precoce nesse sentido, de não promover um sequelado de voltar para a sociedade, né, no sentido de morte cerebral, morreu, vamos aproveitar pelo menos que ele possa dar vida a outras pessoas, né, no sentido de doação de órgãos também. Então começou-se a olhar também para esse cenário, né, de pessoas que têm a morte súbita abortada, mas que não voltam com as funções cognitivas plenas, né? Mas no caso aí, olhando para a morte cerebral, né, porque existia uma população que onerava demais os sistemas de saúde no sentido de, a gente reanimou, mas o cérebro não voltou. Então acaba ficando um doente circulante, né, com circulação espontânea, com respiração espontânea, na verdade não espontânea, né, no caso de ventilação mecânica, mas com morte cerebral, inclusive de tronco encefálico não tendo respiração espontânea. E aí o que fazer com esses indivíduos que podem doar, né, podem dar chance a outras pessoas doando órgãos,
e ao mesmo tempo tirando a oportunidade de outras pessoas, ocupando o leito de CTI, né, sem viabilidade neurológica, e isso começou a ser uma preocupação, realmente. Beleza. Antes das nossas considerações finais, eu queria mostrar um vídeo de um monitor. Solta pra gente, por favor, Joe. E aí, pra gente comentar esse vídeo aí e tentar entender alguma coisa que esteja acontecendo. Pode dar o play. Olha lá. O que vocês acham aí desse ritmo? Bom, sem palpar o pulso, eu não consigo te dizer se o paciente está vivo ou não. Porque é um ritmo sinusal, que a gente espera que todos tenhamos. Esse já mudou? Mas que esse ritmo pode gerar pulso. Esse aí tá bradicárdico, né? Uma frequência de 38. Não necessariamente é uma doença, né? Que eu não tô vendo bloqueios atrioventriculares aí. E esse aí é uma taquicardia sinusal, a meu ver, né? 140 de pulso, que não necessariamente ele tem também circulação. Pode estar parado o paciente. Essa é uma arritmia, essa é uma outra arritmia mais grave, né? Um ataque ventricular, bem rápido, 212 de pulso. Ele pode estar vivo ou pode estar morto. Isso, dá um pausa aí. Isso daí que eu acho interessante, porque quando a gente está no CLS, a gente vê, é uma ataque ventricular, mas o cara tá vivo ou não tá? Porque são manobras diferentes que você vai fazer, aí o cara vai chocar esse. Quantas vezes eu já vi, ainda mais no interior, pega o cardioversor e não sincroniza. Não. Faz de maneira assíncrona. Aliás, esse é o ritmo mais difícil que tem, porque esse ritmo o cara pode estar vivo e só sentir uma palpitação. Falar contigo ainda. Ele pode estar vivo e estar desmaiado, e ele pode estar morto sem circulação. Então esse é um ritmo que pode ser todas as hipóteses. Eu vou fazer uma complementação em cima da fala dele do primeiro eletro, do primeiro vídeo. Quer voltar para o início? Volta para o início, por gentileza, Joe. Ok, se conseguir parar, só parar. Quando mostrou isso, o doutor aqui ele sinaliza de uma forma muito clara, cara, e isso é gostoso de ouvir, né? Esse cara pode estar morto. Esse cara que tá ali, que tá um monitor mostrando 79, que tem um ritmo que você diz que tá regular, esse cara pode estar morto, é simples assim. O que eu tô vendo é um comportamento elétrico, ponto. Se isso vai gerar pulso é outra história. Então, esse mundo que eu tô vendo aqui, esse cara simplesmente pode estar morto. E aí eu rodo o eletro, vou identificar isso, levo o eletro, alguém vai dizer tá vivo, esse cara tá morto. Isso pode não gerar pulso. Então não é só aquilo que tá ali como uma morfologia gritante. Não é só, graças a Deus, a morfologia gritante já diz pra você, ó, meu irmão, teu anjo da guarda, tudo que você aprendeu, seu ACLS, seu BLS, seu ASH, seu American Heart, seu American College, eu não sei pra onde que você foi, mas isso é determinante. Aliás, muitas vezes o paciente não precisa de oximetria de pulso, ele usa a oximetria de pulso apenas para a equipe de enfermagem saber que tem pulso. Acabou. Porque não precisa palpar o pulso, né? Tem um oxímetro de pulso lá, o oxímetro está funcionando, significa que o paciente tem pulso. Não, eu tenho medo disso. Que às vezes você trata o monitor. Eu já vi um que estava 18 horas com um pacemaker. 18 horas era Pode dar o play. É o play que a gente vai ver até o fim. Mas esse é um ritmo que a gente gosta, né? Quando o paciente está falando, vivo e tal, né? O paciente chega para você. Isso aí é um atleta, pode ser, né? Um atleta dormindo. Pode ser um atleta dormindo. Pode ser um beta bloqueado, né? Pacientes que tomam beta bloqueador também podem ter essa frequência. Não é o que a gente deseja, mas pode ser. Já estamos vendo toda a sequência de onda. Esse é o eletro do exercício, né? O paciente com frequência cardíaca mais alta. É o que a gente espera, pelo menos, né? A gente espera que suba, né? Aliás, tem um outro mito que é importante falar aqui, que doutor, meu pulso... Dá uma pausa, dá uma pausa. Tá em pausa? Não. Pediu para dar uma pausa no vídeo. Meu pulso sobe muito quando eu faço exercício, né? Normalmente isso está associado à saúde, né? Não está associado à doença, tá? A não ser, doutor, meu pulso sobe muito, eu me sinto muito mal. Pera aí, a gente vai ver. Não, meu pulso sobe muito, olha só, ele chega a 200. E aí você continua correndo bem? Não tá tudo certo, né?
O recém-nascido, por exemplo, bate 120 em repouso, né? Ele se mexe um pouquinho e já está em 200, é o recém-nascido, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai modulando mais essa frequência cardíaca. Tanto é que os idosos têm frequências cardíacas máximas menores, previstas pela idade e tal. E isso vai se tornando cada vez mais um erro, né? Quanto mais idade a pessoa tem, não necessariamente a frequência cardíaca máxima precisa cair, mas a gente vê que é um fenômeno que acontece com o envelhecimento. Volta o vídeo. Esse monomórfico. Esse é aquele ritmo que pode ser tudo, né? O paciente pode estar vivo sentindo uma palpitação, pode estar desmaiado, mas ainda com circulação, e pode estar sem circulação. Vai evoluir para... Esse é um ritmo irregular, né? Uma fibrilação atrial, né? Fibrilação atrial, irregular, linha de base. Um complexo QRS estreito, mas um ritmo bem irregular, né? É um ritmo que pode dar sintomas e pode não dar sintoma nenhum. Dá uma pausa aí, só para falar um pouquinho. A gente pega muitos, ainda mais idosos, né? Que a fibrilação, ela vem pode vir com a idade. Então, tem aquela fibrilação crônica, FA crônica e aguda. E a crônica a gente pega muito dentro da reabilitação cardíaca e a gente reabilita esse paciente com fibrilação, né? Porque ele tem uma fibrilação que vai ficar limitado. Aliás, é a arritmia mais comum do idoso, né? A fibrilação atrial. De maior ocorrência no mundo, inclusive. Maior ocorrência no mundo, né? Na verdade, do mais idoso, né? Do envelhecente, né? E que tem abordagens múltiplas, né? Como o Léo falou aqui, você pode não fazer nada, você pode tentar fazer uma cardioversão, você pode tentar corrigir o ritmo a partir de uma ablação. E às vezes você tentou tudo e deixa ele assim, porque não reverteu. E o ex-atleta também, né? Sim. Pode evoluir com a fibrilação atrial, ex-atleta ainda juntando a idade, os dois juntos. Esse atleta de endurance tem um risco um pouco maior de desenvolver arritmias de fibrilação atrial. Só voltando lá, o eletro anterior da FA, né? A gente está falando aí de crônica, não crônica, pelo menos 5 modalidades diferentes, pelo menos 5, né? A paroxística é de uma capciosidade absurda. Ele faz FA, cai, levanta, faz uma estabilidade hemodinâmica, levanta, vai embora, você roda o eletro, você não acha nada. Então essas capciosidades também devem ser de entendimento de nós, até para questão de qual é o desfecho assistencial clínico de orientação. Ele vai para uma ablação, não vai para ablação? Que tipo de ablação? Os contextos são muito individualizados atualmente. Então, esse entendimento perpassa por esse mundo. Eu tenho que entender quem eu sou, a crônica, a permanente, para saber, inclusive, no arsenal medicamentoso. Sim. E depende muito da estrutura cardíaca também, né? O especialista vai investigar a estrutura cardíaca para saber se tem alguma abordagem ali mais invasiva para ser realmente eficaz. Inclusive para substrato de outras arritmias. Sim, sem dúvida. Inclusive, isso é uma subespecialidade dentro da cardiologia. E não é só um cardiologista clínico sozinho que às vezes vai decidir vai ter, já está estruturada a pós-graduação em eletrocardiografia, ritmologia clínica. Já existe, é multidisciplinar, 2 anos de duração. Então aqui é o momento da propaganda. Você sabe que com esses gadgets assim, que você bota no pulso, né, que agora roda o eletro e tal, a detecção mais precoce dessas arritmias que são paroxísticas, né? Mas isso está tendo um efeito até ao inverso. As pessoas ficarem mais psicóticas com essa questão de... Não, detectarem em vez de trazer segurança, traz insegurança. Eu tô aqui fazendo um convite que já está estruturado, com hospitais, com laboratório, um arsenal absurdo de equipamentos e exames de apoio. Uma equipe, inclusive, eu estendo aqui para todos o convite para virem fazer parte dessa reflexão docente. O Luiz Henrique estaria aqui com a gente, faz parte dessa reflexão. Estou chamando os profissionais para que estejam mais capacitados a esse entendimento. Acredito que o desfecho vai ser bem maior. Continua? O vídeo. Esse é um flutter, né? Outra serrinha mudou, né? A serrinha? Vai repetir. Voltou do começo. Mas você tem a fibrilação ventricular aí?
Vai Tem, ser tá no final. Aí depois sistolia. Aí É o último. Acho que vale destacar aqui que a maioria dos ritmos de parada, né, de parada cardiorrespiratória, são ritmos que a gente chama chocáveis, né, que merecem uma desfibrilação, principalmente quando é extra-hospitalar. Existem evidências aí mostrando, né, que de 60% a 85% das paradas cardiorrespiratórias são por ritmos chocáveis. Daí a importância dos DEAs, né, dos desfibriladores externos automáticos. E eles estão presentes, tanto nos aeroportos, em clubes, em shoppings, e as pessoas nem sabem que isso existe. É esse que tem que faltar, é informar a população que você tem acesso a locais de grandes movimentos, grande circulação de pessoas, você tem um DEA naquele local. Eles têm tudo, mas ninguém tem interesse de informar, né? Na verdade, tem legislação para acontecer, mas não tem treinamento, né? Eu acho que profissionais de limpeza, profissionais de segurança, né, profissionais de aeroportos, profissionais de estádios, Cinema. de cinema, essas Isso aí é o pessoas quê, gente? Condomínio. são flutter atrial. É. É o serrilhado, né? Serrilho, né? Mas está com a frequência controlada, né? Exatamente. Aí, ó, agora. Esse é um infarto. É infarto. Extracista. Supra de ST, provável infarto com extracístoles. Aí é o ritmo juncional. Né? Vai mudar. Esse aí vai evoluir. Esse vai. Consegue congelar? Vamos ver se... Consegue? Beleza, permite aí, tá? Só pra... O que a gente está vendo aí, o fenômeno R sobre T, né? E isso é muito interessante, que muitas das vezes eu vou trazer isso para dentro do ambiente hospitalar. Está monitorizado, muitas das vezes a gente observa aquilo lá e trata de uma forma, uma extrasístole, e eu chamo isso de extrasístole ventricular de uma forma, vou botar essa extrasístole bem entre aspas. Mas o que você está vendo é uma sístole caindo no período vulnerável do coração. Uhum. Esse é o grande perigo e é o que desencadeia esse fenômeno R sobre T. Isso acontece, inclusive, levando à morte súbita. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Não, sim. Eu não vi ainda, Sim, não. Mas... Sim, mas esse entendimento, o que eu estou dizendo? Muitas das vezes está dentro do hospital, essa ali, a toriedade da extrasístole é que vai fazer esse desencadeamento. Lá no triângulo lá de Comel, lá que a gente vai ver o que é o gatilho. E é ela que vai fazer exatamente isso. Perceba esse último comportamento aqui. Ela cai no final já da onda T. No final da onda T, mas quando ela cai exatamente sobre a onda T, ela faz esse desencadeio. Presta atenção no vídeo para ver se não é exatamente isso. Solta o vídeo aí. Isso. Ó. Tá fora, ó, ainda tá fora, mas aproximando, ó. Quando ela bate em cima, quando ela bate exatamente em cima. Então, quem é que faz esse desencadear para um ataque ventricular? Aí vamos abrir lá para os dois momentos, com pulso. Ela mudou de novo. Fibrilação ventricular. Exatamente. Aí piorou. E aí, grossa, fina, grosseira. Enquanto há linha fibrilatória, há viabilidade desse miocárdio, né? Ainda há oxigenação acontecendo ali nas coronárias. E justamente as compressões torácicas propiciam, né, que a gente perpetue essa oxigenação coronariana e a linha fibrilatória ainda existindo. Você vê que foi rápido, né? Aí. E aí, quando a gente já tem assistolia, significa que já tem aí morte celular acontecendo, morte de músculo cardíaco acontecendo, e aí a viabilidade fica muito mais difícil. Beleza, pessoal, então vamos para as considerações finais. Eu tenho que falar da Storyway. Venha para os estúdios da Storyway. Aqui você pode gravar o seu programa, o seu podcast ou o que você quiser. Hoje eu não posso zoar o Leonardo porque ele está como convidado. Mas se ele estivesse aqui como apresentador, eu ia dizer para vocês que ele estava cantando música lá do sertanejo, que ele adora sertanejo, né? Porra, nem sabe como. Então venha para o estúdio da Storyway, o número tá aqui embaixo e aí você pode fazer o seu podcast, tá?
pode vir para cá, para os estúdios, fazer o seu podcast. Tem toda uma assistência aqui para você gravar o seu programa ou a sua aula. Mas não cante sertanejo não, valeu? Tá bom. Você que quer apoiar o nosso programa, tem um QR Code aí e tem o número do Pix também nos comentários. Apoie o nosso programa e você que não pode apoiar, inscreva-se no nosso canal, que é gratuito e vai nos ajudar muito. Inscreva-se, compartilhe esse programa, curta, comente e vamos lá, vamos estourar, porque estamos estourados com esses convidados aqui. Eu estou muito feliz da presença de cada um aqui. Eu primeiro vou ouvir as considerações finais de cada um e vou agradecer logo posteriormente. Quem quer fazer as considerações primeiro, fala eu. Lélio Lima, a câmera ali, ó. Bem, primeiro é agradecer. Dá o seu recado aí. Meu nome é professor Lélio Lima, agradeço aí meu Botafogo. Pra quem é botafoguense com a minha idade... Eu vi ele comemorando no Instagram lá, ó. E passou pelo que eu passei, com certeza o teste cardíaco já foi esse. Desejando a todos em tempo, né, a oportunidade de estar aqui, desejando aqui à mesa, aqui um feliz ano novo aí, que a saúde, que o renovo de paz, de fé, de espírito e de nossos projetos e sonhos sejam grandes. Estou aqui com grandes amigos, chegando outros aqui para que a gente construa esse caminho. A cardiologia, a ritmologia é uma paixão minha. E eu vou lembrar de um grande professor meu. Eu lembro que um dia eu vi e sentei na turma do gargarejo para assistir ele palestrar. E quando chegou um ministro mesmo da saúde do Brasil, e se curvou o meu professor. Muitas das vezes a gente está diante de uma baita autoridade e a gente não se dá conta. Quando eu vi o cara se curvando ao meu professor, eu me dei conta de que quem somos nós nesse mundo para dizermos que somos sabedores de alguma coisa. Aquilo ali me fez dizer, cara, tu não sabe de nada, tu não sabe absolutamente de nada. Eu estudo eletro há pelo menos 25 anos para mais e eu vou te dizer que eu não sei. Peguei uma criança, um feixe anômalo, com rotação em sentido anti-horário, mimetizava um ataque supraventricular. Alguém tentou fazer cardioversão, química, não respondeu. E isso era fora do Brasil. De que a gente está falando? A gente colocar os países tópicos do mundo serão Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, nunca falaremos do Brasil. Mas alguém teve que recorrer ao Brasil para dizer, me diz o que tem aí. Nem sempre a tecnologia vai estar associada ao conhecimento, nem sempre o conhecimento vai estar associado à tecnologia. Mas quando os dois dão a mão, é isso que a gente vai fazer aqui. De uma forma muito categórica de dar a mão, para dizer valeu, estar presente. Valeu, doutor João Felipe Franca. Bom, agradeço mais uma vez aí. Naquela câmera ali. Agradeço mais uma vez o convite a todos. É um prazer poder divulgar boas informações. Gostaria de deixar a mensagem final aqui de que exercício faz bem para a saúde, não causa morte súbita. Acho que quanto mais fatores de risco houverem, mais deve se precaver, né? Ter cuidados. Né? Exercício não deve se machucar. Exercício deve ser feito durante toda a vida e talvez mais importantemente na terceira idade, com mais afinco, com mais dedicação e com muito mais cuidados. Ele vai trazer sempre benefícios à sua saúde, desde que feito de uma maneira orientada, né? Bem orientada, bem avaliada. Exercício faz bem para a saúde, de uma certa forma. Né? Por favor, não se machuque, mantenha uma rotina saudável de exercícios, regular, e tenta melhorar sempre um pouquinho a cada ano. Né? Vai tentando melhorar, aprimorar o que você já vem fazendo. Morte súbita é um evento raríssimo de acontecer durante esportes e exercício. Então, apenas faça exercício de uma forma prazerosa, consistente e que traga benefícios à sua saúde. Doutor Leonardo Alves. É um prazer estar aqui como convidado, né, participando do podcast.
E eu concordo, tanto com o Nélio como com o João. Outra coisa, quem vê cara não vê coração, tá? Então, às vezes, você pega um indivíduo, você acha que ele tá saudável, mas ele é sedentário, ele tem um estilo de vida ruim, e quando você vê, ele tem um risco cardiovascular do que aquele cara que é um pouquinho mais cheio, mas busca uma alimentação mais saudável, ele busca fazer uma atividade física. A atividade física não precisa ser uma atividade física intensa. Intensa, ela é relativa para cada indivíduo, tá? Então a gente tem que procurar fazer exercício físico, né? Porque há uma diferença entre atividade, exercício e esporte. A atividade física é qualquer movimento que você faz. Quando você faz um exercício, é uma atividade física programada. Você começa lá com aquecimento, você vai para a zona de trabalho e depois você faz uma recuperação. E você tem alguns objetivos dentro desse seu exercício. Objetivo de frequência cardíaca, objetivo de força. A gente sempre busca em falar que o exercício ele tem que ter a parte de flexibilidade, a parte aeróbica, parte de força, equilíbrio. Isso a gente tem que focar em todos os exercícios que nós estamos fazendo, inclusive, principalmente na terceira idade. Que a gente tem que dar condições, as pessoas estão vivendo mais e elas precisam viver com qualidade. Então, fica a dica, faça atividade física. Se você tem um fator de risco aumentado, procure um cardiologista. Se você é ex-atleta, a gente sabe que existem alterações no coração do atleta que algumas pessoas podem considerar patológica, mas ela é fisiológica para o atleta. Então também, se você é um ex-atleta e quer voltar, procure um cardiologista especializado em esporte. Eu sei que essa especialização ainda não existe, ainda não está regulamentada, mas existe um cardiologista que só trata de atleta para poder colocar os riscos ali. Você vai no cardiologista, que é só clínico. Pode ser o Dr. João, né? Esse cardiologista. O cardiologista. Você é um ex-atleta, você vai num cardiologista clínico, ele vai chegar e vai falar, para de fazer exercício, porque você tem uma alteração no coração. Quando você vai para o cardiologista especialista em cardiologia esportiva, ele vai falar, você pode fazer exercício porque isso é normal. Tá? Concorda ou não? Sim, sem dúvida. Então, exercício não é vacina. Você não toma uma vez. Você precisa tomar todo dia. Tipo uma dose homeopática, todo dia você tem que fazer um pouco de exercício. Muito obrigado, professor Lélio Lima. Eu falei da outra vez, esteve presente no primeiro episódio. Eu falei que ele parece com Morgan Freeman, mas você não tá parecendo mais com Morgan Freeman. Depois que fez a barba, virou Will Smith, tá? Então, muito obrigado, esse professor. Tal de Will Smith só tá me devendo um dinheiro, gente. Muito obrigado, professor Leonardo Alves. Hoje veio aí como convidado, abrilhantou muito o nosso programa. Tá até mais calmo, né? Você ficou mais calminho, né? É, fiquei mais calminho aqui. Tá bonitinho, tá se comportando. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado a você. Doutor João, muito obrigado por ter vindo, abrilhantou muito o nosso programa, foi uma honra recebê-lo aqui e estamos de portas abertas. Muito obrigado. Sempre que você quiser voltar aqui para gravar conosco. Ok, obrigado pelo convite. Muitíssimo agradecido. E pessoal de casa, muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado desse programa de entretenimento com muita informação de saúde e esporte. Valeu, galera!